Muito boa noite, pessoal. 7 horas da noite, domingão. Estamos aqui para falar do tão grande sonho de muitas pessoas, que é viver de renda. A gente vai falar bastante sobre como fazer isso, como você entender, principalmente como você pode pensar sobre esse assunto num cenário que a gente vive bem conturbado, bem instável, bastante volátil. Vamos falar de ações. Estamos aqui com o José Daronco para falar de ações, o analista aqui do assunto. E eu vou falar também da parte de fundos imobiliários. Mas antes da gente realmente entrar aqui no assunto, muito boa noite a você, boa noite a todo mundo. Boa noite, Zé. Como é que você está hoje? Boa noite, Marcos. É sempre um enorme prazer bater esse papo contigo. Vamos falar um pouquinho sobre fundo imobiliário, sobre ações, falar sobre o contexto econômico, para dar às pessoas, né, essa jornada, explicar como chegar no tão sonhado sonho de viver de renda, receber os primeiros proventos e assim caminhar para a independência financeira. Boa, perfeito. Então, pessoal, também queria convidar vocês, ao longo dessa conversa, a gente vai falar bastante coisa aqui. Se vocês ficarem com dúvidas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode ir mandando no chat. Enquanto um está falando aqui, o outro vai acompanhando no chat aqui, a gente pega algumas perguntas e a gente vai colocando também aqui na nossa conversa, porque afinal de contas, o conteúdo que a gente está fazendo aqui é justamente para ajudar você. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, manda no chat e a gente vai responder. A gente preparou aqui também algumas, deixa eu colocar na tela. A gente preparou aqui também algumas coisinhas para mostrar para vocês, alguns gráficos, alguns complementos. Então, o nosso objetivo hoje é justamente falar sobre como viver de renda. O que é viver de renda, por que isso é importante, quais são os caminhos que você pode percorrer para conseguir viver de renda. Porque isso, de fato, é algo que existe, é algo que funciona, é algo que muita gente já tem o luxo de conseguir viver de renda, porém é algo que você precisa construir. Não é uma coisa que da noite para o dia está pronto, está feito. Não, é uma construção que você vai fazendo e a gente vai falar bastante aqui nessa live. Vamos lá, então. Antes de começar, manda. Pedir para o pessoal colocar a cidade que tá nos ouvindo e também coloca no chat se já recebeu algum dividendo, se já recebeu alguma renda passiva, se já iniciou a jornada, não iniciou. Eu acho que é muito importante a gente também saber, né? Ah, com certeza, com certeza. Até porque as pessoas inevitavelmente estão em estágios diferentes de investimento. Então é legal a gente ver aonde que vocês estão. Então escreve aí no chat, pessoal, como é que você está na sua jornada de viver de renda. Então, Zé, essa frase aqui você colocou, então eu vou deixar você falar. O que você tem para dizer com essa mensagem aqui? Eu acho que é uma frase muito provocativa, né, Marcos? E eu gosto muito dela. Né? Eu acho que o melhor momento para começar a investir foi ontem. E o segundo melhor é hoje. Eu acho que quando a gente pega, vou ser um pouco técnico aqui, mas quando a gente pega a fórmula dos juros compostos, o tempo é o fator exponencial. Né? Então, mais importante do que você ter rentabilidade é você ter tempo suficiente para fazer aquele ativo gerar renda, valorizar. Então, todo mundo que está nos assistindo, eu diria que o melhor momento para a gente começar foi ontem, mas o segundo melhor é agora. Então, não percam esse momento, não achem que o tempo já passou, não achem que vocês perderam o bonde, porque não perderam. Tá? Eu acho que a gente vai bater um papo ao longo dessa live, mas é isso. Não percam o foco, que eu acho que quem começar a investir agora, o seu eu do futuro vai agradecer muito por essa decisão. E tem uma outra coisa que eu acho legal dessa frase, que é uma dúvida que eu recebo com bastante frequência, principalmente das pessoas que ainda estão começando, ou talvez ainda nem deram os primeiros passos de investir de verdade, e elas pensam um pouco assim, putz, não tenho dinheiro, ou pelo menos não tenho muito dinheiro hoje, então acho que eu vou juntar, vou acumular aqui, e depois eu vou investir, quando eu tiver já um valor maior. O que na minha concepção, principalmente com todo o contexto que você deu agora, eu acho que não é o melhor caminho. Porque se você começa antes, com um valor menor que seja, você está já rentabilizando esse dinheiro. Você já está criando o hábito de investir. Você já está se educando sobre como ser um investidor. Então, não só você já vai ter o benefício de ter uma certa valorização, mesmo com um valor pequeno, você está começando antes, você vai ter esse componente do tempo ajudando você, mas você também já está se formando como um investidor muito mais cedo. E daí para frente, você vai realmente crescendo em termos de valores, vai crescendo em experiência. Então, quanto mais cedo você começar, mesmo que seja por com um valor menor, isso vai ser muito benéfico para você de todas as formas possíveis. Então, assim, se você não começou, pense em começar. Se você está enrolando aí para juntar um dinheiro mais para frente, você está perdendo o que seria o melhor dia que a gente falou aqui.
Então, vai sempre pensando nisso. Quanto mais cedo eu começar, mesmo que seja com a parte educacional, só para já ir pegando como funciona isso aqui, vai ser muito positivo para você. E até, né, Marcos, fazendo um complemento, eu acho que é normal, no início, é muito mais difícil. Então, você tem que entender o que é uma ação, o que é um fundo imobiliário, o que é uma corretora, como aportar o seu dinheiro. E no início, o primeiro dividendo ele é sempre o menor. O primeiro dividendo ele é o menor, é mais difícil. Então, assim como tudo na vida. Quando tu começa a escola, quando tu aprende lá mais e menos, tu percebe que, caraca, aquilo é muito difícil, né? Eu lembro eu na quarta série que aprendi o que era uma paroxítona, uma proparoxítona. Eu saía da escola, pensava, caraca, como que as pessoas sabem isso? E à medida que o tempo passa, isso vai ficando muito mais fácil. E o investimento é isso. Então, muita gente, porque no passado era muito mais caro para investir, isso é um fato. Há 10 anos atrás, o custo de para tu fazer uma transferência, um TED, tu pagava. Hoje em dia tem o Pix, tem o TED gratuito na maior parte dos bancos. Então, hoje, ter uma renda passiva, não necessariamente viver dela, mas ter uma renda passiva é muito mais acessível. Hoje, com R$ 100, você consegue investir. Então, se antes poderia ter a desculpa de que investir era muito caro, hoje em dia ela não existe, né, Marcos? É isso. Os investimentos cada vez mais acessíveis, todos praticamente, né? Eu do meu lado aqui, fã de fundo imobiliário, se você parar a pensar, alguns anos atrás, a cota, a base dela, ou seja, quanto você precisaria para comprar uma cota, era ali os R$ 1.000. Pense, R$ 1.000 para você poder comprar sua primeira cota. É bastante inacessível. Aí depois a gente passou para o 100, que é o padrão de hoje. Então, com R$ 100 você já consegue comprar a cota de fundo imobiliário. Mas as coisas vão se tornando cada vez mais acessíveis e hoje a gente tem passado mais para a base 10. Então, com R$ 10 você já consegue comprar vários fundos imobiliários. Não é a maioria, mas tem vários ali. E outros investimentos você também tem valores bem mais acessíveis. Então, cada vez mais os investimentos estão ficando mais fáceis para você que está assistindo a gente começar a investir, seja ações, fundos imobiliários, renda fixa ou outros tipos de ativos. Está cada vez mais fácil. Só abrir lá teu computador, entrar na tua corretora, pronto. Você tem um mundo de investimentos ali para conseguir acessar. E aqui a gente tem acho que talvez para as pessoas que já acompanham um pouco mais, uma coisa que preocupa é o cenário. Acho que eu só ver aqui depois para responder, tem até uma pergunta sobre o fundos imobiliários e o cenário atual. E tem duas coisas bastante importantes sobre o cenário atual, que é a nossa inflação e também o nosso juros, e também o nosso PIB, né? Então, três coisas aqui bastante importantes. Tem várias outras, mas assim, as pessoas estão preocupadas sobre, beleza, como vou viver de renda, como posso atingir isso, mais nesse cenário atual. E aqui na tela a gente tem o gráfico do IPCA. Ô Zé, você quer comentar um pouco para a gente aqui sobre esses números? Não, perfeito. Eu quero só começar aqui falando que o pessoal está colocando aqui no chat, eu estou salvando o que o pessoal está colocando, muito legal, vendo que muita gente já recebeu o primeiro dividendo, muita gente já investe há alguns anos, depois a gente vai interagir mais, vamos tentar falar um pouquinho do contexto, falar um pouquinho do fundo imobiliário e ações para nivelar o pessoal, mas a gente vai voltar para o chat, tá, pessoal? Sobre IPCA, eu acho que todo mundo que é brasileiro sabe que a inflação ela corrói o poder de compra, né? A gente viu no passado recente que a inflação ela acelerou muito, então a gente viu que a inflação superou 10% e a gente sente ela no bolso, né? Porque a gente vai no mercado e com os mesmos R$ 100 cada vez vem com menos coisas. Então a gente trouxe a importância desse IPCA, dessa inflação, precisamente para mostrar que muitas vezes a renda passiva e o investimento ele serve para preservar o poder de compra dos investidores. Então, até eu vi que um pessoal colocou aqui que é servidor público, muitos servidores públicos estão há anos sem reajuste, né? Então, significa que no final do dia, o salário está diminuindo, né? Se você ficar 5 anos sem reajuste, tem uma inflação de 5 a 10%, cada ano você perde poder de compra. Então, o investimento ele te ajuda a não perder poder de compra e além disso, né? Porque o investimento, no geral, fundo imobiliário, ações, ele serve para você performar muito acima da inflação, tá? Então, a gente viu que a inflação ela tem caído, as perspectivas têm mudado, tá? Havia uma perspectiva de que a inflação ela continuasse uma trajetória de queda. Agora, eventualmente, a gente pode ver no ano que vem uma aceleração e uma volta dessa inflação. Então, a gente tem que acompanhar.
Mas a gente trouxe esse gráfico do IPCA para a gente ver que a inflação ela corrói o poder de compra das pessoas. E é por isso que você tem que considerar investir, considerar ter uma renda passiva, ter um investimento, para não chegar numa aposentadoria, para não chegar num momento daqui no futuro você ter perda de renda, né? Que é quando você mais precisa, seu poder de compra vai sendo diluído, corroído pela inflação. Essa parte aí é super importante, né? Porque o investimento ele não é só uma forma de você gerar riqueza, é uma forma de você preservar o que você já construiu também. Então, se você tem o Brasil, por exemplo, que é um país que tem inflação mais elevada historicamente, né, cronicamente, então você precisa ficar mais preocupado com esse assunto do que outros países que têm uma inflação muito menor. O investimento, ele entra justamente para preservar isso. Então, se por acaso você é o tipo de pessoa que ganha seu salário, gasta suas coisas e guarda apenas o dinheiro, coloca ali na conta do banco que não acontece nada, deixa parado lá, pensando que você está juntando riquezas de fato, na prática você está perdendo dinheiro ali, você não está ganhando e você nem mantendo está, por conta disso aqui, desse gráfico que está na tela. Então, todo mês sai um novo valor da nossa inflação e basicamente as coisas vão ficando mais caras todos os meses, né? A gente normalmente mostra também anual esse gráfico. Se não me engano, ano passado fechou 11%, acho que foi a inflação, 10, 11%. Você vê que em um ano, no geral, as coisas ficaram 10, 11% mais caras. Ou seja, o seu dinheiro parado, tecnicamente, perdeu ali uns 10% de valor, porque ele não compra mais as mesmas coisas. E depois, no ano seguinte, mais caras. E no ano seguinte, mais caras. E sempre vai ficando mais caro. Então, é uma coisa que você precisa se preocupar para que seu dinheiro não vire menos dinheiro, ou que ele tenha menos poder, para que ele compre menos coisas. Você quer o quê? No mínimo, bem no mínimo, preservar o seu poder de compra. E, obviamente, os investimentos também entram, não só para preservar, mas também para potencializar. E daí aqui a gente tem as taxas de juros. Então, as taxas de juros são um outro componente que envolve bastante na economia, na questão de acelerar e desacelerar a economia. Quando a gente tem os juros muito altos, isso desacelera, isso daí faz com que o crédito seja mais caro. Para você, as coisas, empréstimos ou coisas desse tipo, você fiquem mais caros. E para os investimentos, isso acaba acarretando na renda fixa taxas mais altas e na bolsa acaba mexendo um pouco para o lado negativo. As cotações das ações, as cotações dos fundos imobiliários acabam tendo um impacto ali. Então, os juros, e também um fato importante dos juros, é que eles entram para combater a inflação. Se a inflação está subindo muito, os juros entram para tentar trazer ela para baixo. E isso vai mexendo com a economia. Zé, diga lá. Perfeito, Marcos. Eu tenho só 2 pontos, tá? Como a gente consegue observar nesse gráfico que a gente trouxe por causa disso, a taxa de juros ela disparou no passado recente. E por quê? A inflação estava subindo muito, o Banco Central ele tem que subir os juros para diminuir a inflação. Mas qual que é a consequência? Acho que essa mensagem que a gente quer passar nesse contexto econômico. Qual que é a consequência de juros altos? Primeiro, desaceleração econômica. A gente vai ver o próximo ano uma desaceleração econômica, tá, pessoal? Porque os juros estão altos. Então é uma consequência normal, os juros altos restringem o crédito, encarece ele, etc, etc. Qual que é a outra? Eu acho que essa mensagem que a gente tem que passar. O juros alto, eu acho que é momentâneo, é temporário, e ele traz algo muito importante para o investidor de longo prazo, que é ativos de renda variável em preços muito baixos. Vou fazer uma analogia com o fundo imobiliário, Marcos, que eu acho que é muito interessante. Todo mundo aqui, muito provavelmente, se não investiu na sua casa própria, conhece algum familiar que tem a casa própria, já investiu, ou investe em imóvel. Pensa que, quando o juros está muito alto, o preço das casas, que é os ativos, eles estão muito baixos. Porque o crédito, o dinheiro, ele tem um custo, né? E esse custo ele é medido pela taxa de juros. Então, quando a taxa de juros está na máxima, como acontece hoje, é quando o preço das casas estão no patamar mais baixo. É quando você consegue comprar o terreno, quando você consegue comprar a casa dos sonhos, no preço mais baixo. E quando os juros ele vai caindo, ou seja, quando o custo do dinheiro vai caindo, o preço dos ativos sobe, tá? E por que eu estou falando isso e trazendo esse gráfico? Porque, assim como a gente falou que o melhor momento para investir era ontem e o segundo não era hoje, a gente vê hoje na Bolsa um momento muito bom para começar a investir.
justamente porque a taxa de juros está muito alta e os ativos são muito baratos. Então, você provavelmente já ouviu aquela frase: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. O som dos canhões é agora. É quando todo mundo está com medo da recessão, é quando todo mundo está com medo do que vai vir ano que vem e quando o preço dos ativos está muito baixo porque a taxa de juros está muito alta. Então, basicamente, a gente está ouvindo os canhões. E agora o investidor, e aquele que vai ter uma boa rentabilidade, é aquele que está comprando. É aquele que vai começar a investir agora e vai colher bons frutos. Fazendo uma analogia ao agronegócio, você tem o momento para plantar é agora, tá? Para você colher bons frutos. Acho que aqui tem duas coisas que eu queria comentar também. Eu vou até aproveitar e pegar essa pergunta aqui do Lunardi, né? Ele falou, mas se o cara comprar 100 mil em fundos imobiliários para ganhar 1% ao mês, mais caíram 6%, o cara já tem que ficar quieto 6 meses só para recuperar o que perdeu. Isso se não cair nos próximos 6 meses. Essa é uma concepção que muita gente tem, mas vamos lá, só dando um passo para trás, isso aqui vai ser bastante importante para a sua jornada de investimento. Quando você pega, por exemplo, 100 reais do seu bolso e investe, você não está gastando, você não perdeu 100 reais. Você está investindo, você ainda tem esse patrimônio, só que você não está mais em formato de 100 reais, está em formato de uma cota ou de uma ação. Aquela cota, aquela ação tem um valor, aquilo vai te gerar algum tipo de valor. Então, em fundo imobiliário, que você usou como exemplo, você compra uma cota, aquela cota vai te gerar uma renda. Então, contanto que você esteja comprando algo de valor, algo bom, gerador de renda, essa cota pode cair 90%. A cota, porque a cota é apenas o preço, mas a renda está lá. A renda vai continuar te pagando. E quando a cota cai, por motivos como a taxa de juros, isso faz com que generalizadamente os preços caiam, mas não necessariamente a qualidade dos fundos, dos imóveis caiam. Então, você tem um cenário onde os preços estão caindo, as cotações, ou seja, o valor que os investidores estão negociando estão caindo, mas a renda não, a qualidade não. Até em alguns casos a renda pode estar subindo, ainda tem uma perspectiva de subir. A gente tem alguns fundos imobiliários que estão nesse cenário. Então, na verdade, seria uma excelente oportunidade de você aproveitar essa queda de preço para comprar e ter um retorno ainda maior. Porque se você comprou, no seu exemplo aqui, comprou seus 100 reais ali e recebe 1%, isso caiu depois, a cotação caiu de 100 para 80, que seja, você não vai mais receber 1% de dividend yield, né, do retorno sobre o seu investimento. Você vai receber 1, alguma coisa por cento desse investimento. Então agora você teve a oportunidade de comprar algo que é muito bom ainda, que você já estudou, você validou, que paga renda, que é bacana, mais barato, para ter um retorno ainda melhor. Por isso que quando o Zé fala que a gente está num momento que é excelente para comprar bons ativos a preços mais baratos, para você poder potencializar também o seu retorno, é por isso. Porque os juros, pelo menos no primeiro momento, quando eles sobem, a cotação que cai. A cotação quem controla são os investidores. É eu falar para você que eu pago 100 reais na tua casa. Sou eu que estou falando. Se você concordar comigo, então fechamos o negócio, é registrado esse negócio, a última negociação 100 reais. Mas isso aqui são as pessoas. Não quer dizer que a casa de fato vale ou não vale aquilo por algum tipo de avaliação ou qual que é a renda ali dentro. O que está acontecendo no mercado são a negociação dos investidores. Quando os juros sobem, muitos saem da renda variável, saem vendendo, vende mais barato e vai fazer outra coisa. E os que estão aqui dentro, que continuam aqui dentro, vão comprando mais barato dessas pessoas que estão saindo. E a sua renda é potencializada. Os seus frutos lá na frente são muito mais potencializados. Porque se você tem o tempo ao seu favor ao longo dessa jornada e você ainda compra bem as coisas, com disciplina, com recorrência, o seu resultado é potencializado lá no futuro. Então, é bastante importante você lembrar que a oscilação na bolsa não necessariamente reflete o valor do ativo. Se você enxerga uma queda na cotação, mas não no valor, é uma oportunidade que você pode entrar no ativo, comprar dele mais barato, porque o valor está alto, mas o preço está caindo. Então, não necessariamente isso é um problema. Essa analogia foi muito, muito interessante. Pensa, eu acho que o Lunardi que tinha comentado, né? Pensa no seu imóvel, na sua casa. Porque um fundo imobiliário, uma ação é um ativo, tá? Pode ser uma empresa, pode ser um imóvel, um galpão, ou até crédito. É como se todo dia alguém aparecesse e batesse na sua porta. Eu quero comprar o seu ativo por 100. Aí no outro dia alguém bate, eu vou comprar 80. Só que se você entende o valor daquele ativo, você consegue diferenciar. Você vai analisar, no caso do imóvel,
a localização, o padrão construtivo, tu vai ver o preço dos aluguéis, o preço dos pares. Então, tu vai ver que às vezes vão te oferecer menos do que você acha que vale, e é um momento de baixa normal, e é um momento que tá bom para comprar, tá bom para o comprador. Assim como vai ter momentos em que o ciclo vai virar e vai se tornar, eventualmente, bom para você vender, para diminuir a posição, enfim. Mas eu acho que a mensagem que a gente quer passar sobre a taxa de juros é que hoje, e fazia muito tempo que eu não via oportunidades na Bolsa como eu vejo hoje, para construir uma carteira voltada para renda, para acúmulo de patrimônio, fazia muito tempo mesmo. Eu acho que a gente tem que compartilhar essa ideia. E até, Marcos, pegando um complemento, o Antônio, sempre vejo ele aqui. Boa noite, Antônio. Ele comenta algo muito interessante. As pessoas querem duas coisas conflitantes: ganho de capital e renda. As melhores rendas vêm quando o ganho de capital está baixo, pois a renda é proporcional ao valor do ativo. Eu acho que sabe as palavras, né, Antônio? Tu vai ter uma boa renda se tu pagar barato para aquele ativo. E tu só vai pagar barato se ele está caindo, né? Então, acho que foi sensacional. Eu posso dar até um exemplo real que aconteceu agora, que a gente pode fazer essa comparação. Em 2019, a gente viveu o pico dos fundos imobiliários. Então, você pegar a cotação histórica do IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, você vê que 2019 é o ponto máximo que ele conseguiu atingir. Naquela época, muitos fundos estavam pagando proporcionalmente ao preço ali que eles estavam sendo negociados, 0,5% ao mês. E tinha muita gente comprando. E o mercado crescendo, as pessoas comprando. 0,5% ao mês. Hoje, esses mesmos fundos, que hoje, na maioria dos casos, pelo menos os maiores, têm um porte melhor, uma qualidade maior, eles não pagam 0,5%. Eles já pagam bem mais que isso. Alguns pagam seus 0,7%, 0,8%. Para falar de uma forma anual, alguns pagam ali seus 9% ao ano, enquanto naquela época pagavam seus 6% ao ano. Então, é uma grande diferença. E o que está acontecendo? As perspectivas eram diferentes, as coisas eram diferentes, a cabeça do investidor era diferente, e lá atrás o povo estava pagando, porque o cenário era outro. Hoje a gente tem um outro cenário, que é um cenário um pouco mais complicado, digamos assim. Só que a gente está em preços diferentes daquela época. A gente tem ativos melhores do que aquela época. A gente tem rendas melhores do que aquela época. Então, se você olhar, ignorar só o preço, as qualidades dos nossos fundos imobiliários aumentou imensamente nesses últimos 3 anos. E eles estão mais baratos do que estavam em 2019. Então, você vê que a gente está num cenário interessante. E Marcos, só fazendo um adendo, eu acho que isso é interessante. Em 2019, quando o yield, né, o dividendo estava baixo, o preço ativo subindo, as pessoas estavam querendo comprar, porque viam aquele ativo subindo e queriam participar da festa. Agora que o preço está nas mínimas, as pessoas estão vendendo e estão cautelosas. Quando a gente sabe, eu acho que desde a escola, eu acho que é quase um entendimento cultural de que tem que comprar na baixa e vender na alta. Só que as pessoas elas fazem exatamente o contrário. E elas insistem em repetir. Quando está nas mínimas, elas estão vendendo, e quando está nas máximas, elas estão comprando. Então, acho que a gente tem que tentar passar essa mensagem de que o investidor ele tem que ser anticíclico, né? Porque é isso que vai trazer uma boa rentabilidade. Bom, vamos então agora falar um pouco mais de renda passiva, né? Um pouco falar de renda passiva, vamos entrar um pouco mais nesse assunto. O que isso é interessante? Quais são as estratégias por trás disso? Como isso que pode te ajudar se você ainda não conhece, se você ainda não tem os investimentos com renda passiva? O que isso vai influenciar na sua vida? Então, a gente tem aqui alguns grandes tópicos de o que é a renda passiva, como ela te ajuda. Então, basicamente, a renda passiva é uma renda que ela trabalha por você, que ela vem para você sem que você precise trabalhar a mais por isso. Você já trabalhou, você já ganhou seu dinheiro, você pegou esse dinheiro, você colocou o dinheiro para trabalhar por você. Você investiu o dinheiro e ele vai lá gerar mais dinheiro sem que você tenha que gastar mais horas do seu dia para ganhar esse dinheiro. Qual que é o ponto interessante disso? É justamente o tempo, é a eficiência. Você tem 24 horas do seu dia, se você descontar o tempo que você dorme, então você tem menos do que 24 horas do seu dia para poder trabalhar, fazer alguma coisa. Então você não consegue gastar em um dia mais do que esse X de horas. Se você não consegue trabalhar mais para ganhar mais, o que você pode fazer para otimizar o seu tempo? Buscar investimentos com renda passiva. Para quê? Porque você não vai consumir mais do seu tempo para gerar mais dinheiro. Então, renda passiva é interessante por esse ponto. Isso também entra, depois que a gente falou da inflação, principalmente, de um ponto de preservação de capital.
Então, ele vai estar lá rendendo você. No mínimo, ele vai estar repondo a inflação para você ao longo do tempo. No mínimo, ele vai preservar o teu investimento, o teu patrimônio. Aqui tem uma outra parte que eu acho bastante interessante, que muita gente deixa passar despercebido, que é a questão de ser uma fonte de renda alternativa e também de ser um complemento de orçamento. Então, você começa a ter um segundo fluxo de dinheiro entrando no seu bolso. Antes, potencialmente, era só o seu trabalho. Você tinha o seu salário, pegava o salário e pagava tudo que você tinha para pagar no mês com o seu salário. O problema é que isso é muito frágil. Imagina que você é demitido, imagina que você tem algum problema lá e você não vai ganhar o que você ganhava antes, vai diminuir o teu salário. Você começa a perder dinheiro ou perde a renda completamente. Aí você vai fazer o quê? Você não ganha mais dinheiro, vai começar a complicar a sua vida. Quando você tem um investimento com renda passiva recorrente, você tem algo complementar, que não só vai estar gerando ali patrimônio para você, mas em um momento de aperto, pode ser justamente esse dinheiro que te tira de uma dívida, ou que te evita de entrar numa dívida, te salva de alguma situação complicada, que consegue cobrir um custo extra que você pode ter tido de saúde, por exemplo, um remédio que você precisou comprar, um hospital que você teve que ir, teve que pagar alguma coisa. Tendo mais renda complementar e esse fluxo recorrente, ajuda você a também não entrar em problemas financeiros. Então, a renda passiva, ela não é só importante para ganhar dinheiro. Ela é importante para isso, mas também ela tem várias dessas características de segurança, de proteção do seu patrimônio, de proteção da sua vida financeira e também de proteção da sua qualidade de vida. Porque quando a gente começa a perder dinheiro ou as coisas começam a ficar muito mais caras, a gente não ganha dinheiro, a nossa qualidade de vida vai caindo. A gente não pode ir mais no restaurante que a gente gosta, a gente não pode mais pagar o aluguel que a gente gostava ali naquele apartamento. A gente começa a ter que reduzir coisas na nossa vida, a nossa qualidade de vida vai caindo. E eu imagino que nenhum de vocês quer ter uma redução de qualidade de vida. Mais um motivo do porquê é importante você prestar atenção nos investimentos e também nos de renda passiva. Você não precisa ter uma carteira 100% renda passiva se você não quiser, mas é importante ter esse componente na sua carteira justamente por essa flexibilidade, esse auxílio na sua vida financeira que a renda passiva pode trazer. Marcos, eu acho que algo muito interessante é o porquê que as pessoas investem, né? Eu acho que você tocou muito bem nesse ponto, mas é que muita gente tem no imaginário que o investidor é aquele cara milionário que sonha em andar de Ferrari, Lamborghini, e investe para ter luxos e algo nesse sentido, algo relacionado à ostentação. Quando não é verdade. O investidor, e a maioria do pessoal que está aqui nos assistindo, a maioria busca o quê? Segurança. A maioria busca ter um complemento de renda. Eu vi que muitos até colocaram que em 2023 vão continuar trabalhando. Eu acho que a renda passiva ela serve para te dar segurança, para trazer um complemento de renda, para melhorar o teu padrão de vida no futuro, ou para pelo menos não piorá-lo, né? Dado se você não conseguir aumentar a renda, se não conseguir reajustar o seu salário, seja na iniciativa privada ou na iniciativa pública. Eu acho que o investidor, ele é cara que busca segurança, é aquele que busca dar um conforto para a família no futuro, ter um backlog, um patrimônio que possibilite talvez passar uma diversidade, porque querendo ou não, a gente nunca sabe se vai ter uma doença, se vai perder o emprego. Então, nada melhor do que ter uma estrutura financeira que te possibilite passar bem esse momento adverso. Porque uma coisa é fato, os momentos adversos virão, né? A questão é, a gente vai estar preparado para eles ou não? E eu acho que esse pensamento de que o investidor ele quer ostentar é muito equivocado, né? Até, pessoal, deixa aí no chat qual que é o objetivo de vocês dos investimentos. E eu não tenho a menor dúvida de que a maior parte, se não todos, vão falar: eu quero segurança, eu quero ter uma renda, eu quero ter proteção, eu quero dormir tranquilo de que em uma diversidade, em um momento de economia mais fraca, em algum problema familiar, eu tenho a segurança necessária. Eu conversei, Marcos, um médico me chamou na semana passada no Instagram e ele começou a investir em dividendos e eu perguntei qual era o objetivo dele. E ele tinha uma renda bem alta e ele falou: assim, Eduardo, o meu objetivo é diminuir o número de plantões que eu faço. Porque hoje eu vivo dentro do hospital e eu não quero viver dentro do hospital. Eu não quero ter 80 anos e ter que trabalhar o que eu trabalho hoje. Então eu quero ter uma renda, eu quero viver, aproveitar minha família, e eu só vou ter isso se eu tiver uma renda complementar.
que é por meio de dividendos. Então, acho que essa mensagem a gente também tem que passar. Né? A gente passou um pouco da oportunidade atual, do contexto econômico. A gente falou, está falando agora um pouquinho do objetivo, né? O objetivo em ter a renda passiva, e a gente vai falar como ter renda passiva através do fundo imobiliário e através das ações. E aqui o pessoal falando, Alice, o objetivo é liberdade, o pessoal falando, não quero morrer de fome com a aposentadoria do INSS, cada vez mais difícil dependendo do INSS, o Bonifácio, o grande Bonifácio, gerar renda e aumentar patrimônio. Você falou de médico, aí eu dei risada, porque ontem mesmo eu saí para almoçar com um amigo meu, e ele e a namorada dele são 2 médicos, e eles fazem muitos plantões. E para quem não sabe, plantão não é simplesmente, vou lá trabalhar umas horas, não. Você fica de 12 ou 24 horas, tem plantões de tempos diferentes, mas, por exemplo, plantões de 24 horas, onde você tem que estar lá, fisicamente, mentalmente também, trabalhar 24 horas direto, gastando o seu tempo, que nem a gente falou aqui, né? Você está ali basicamente vendendo o seu tempo e tem que trabalhar 24 horas, o dia inteirinho, nem parar, talvez uma parada, uma sonequinha ali no máximo, mas é isso. E eu acho isso uma preocupação muito importante, né? Porque, beleza, quando você tem ali seus 20, 30, 40 anos, você até aguenta fazer umas coisas dessas. Mas depois você vai para os seus 50, 60, 70, você não tem mais aquela energia de poder trabalhar esse tipo de rotina ou outros tipos de empregos que também demandam muito fisicamente. Então, você precisa se preocupar desde cedo para ir preparando sua situação financeira, sua vida em geral, para os momentos que vão chegar lá na frente, de que você não vai ter a mesma condição de hoje. Então, hoje você pode ser bastante jovem, super bem, saudável, consegue fazer tudo, mas lá na frente provavelmente você não vai ter toda essa mesma energia. Aí você não adianta chegar lá na frente nos seus 70 anos para depois correr atrás de 50 anos que você não quis se preocupar. Quando você começa a se preocupar com isso antes, você consegue construir antes. E só para deixar uma observação aqui também, mesmo que você hoje esteja conhecendo os investimentos com uma idade mais avançada, você ainda consegue sim fazer a sua construção de patrimônio. Você tem, obviamente, uma condição diferente, né? Porque você não tem todos aqueles muitos anos pela frente que nem uma pessoa de 20 tem, mas você ainda consegue construir tudo isso. O que eu quis dizer aqui foi mais para as pessoas que não querem se preocupar, sabem que existe isso, não querem se preocupar hoje para se preocupar lá na frente. Essas pessoas vão sentir muito mais dificuldade de fazer lá na frente do que fazer agora. Então, é uma preocupação super importante de você ter hoje, para você se preocupar hoje, o seu eu de amanhã. E só fazendo um pequeno complemento e rápido, Marcos, a gente falou muito sobre ter liberdade eventualmente de trabalhar menos no futuro. Até o Álvaro, ele comenta, quando eu era jovem, pensei que ia ter ânimo para trabalhar até os 80 anos. Só que a gente esquece outro ponto, e até ele me falou. Ele falou que ele não sabe se ele vai ter, além de não querer dar o mesmo número de plantões que ele dá, né, ou seja, de ficar o tempo que ele fica no hospital, ele também não sabe se daqui a 10 anos o mercado de trabalho vai estar igual que está hoje. Né? Então, eventualmente, ele pode até conseguir trabalhar, conseguir ir lá, etc., mas ele não vai ter as mesmas oportunidades que ele tem hoje, porque o mercado de trabalho muda. Então, isso é um risco, né? E o investimento, além de te dar essa liberdade, ele mitiga esse risco de passar uma dificuldade no futuro, né? Porque, como a gente falou no início, não tem nada pior do que reduzir o teu padrão de vida mais velho, né? Com mais idade. Perfeito. Então, vamos falar agora um pouco mais específico de ativos, né? Você consegue renda passiva de diferentes formas, existem diferentes investimentos que você consegue isso. Um dos que a gente gosta bastante são os fundos imobiliários. Esse é o tipo de investimento que eu mais invisto, que eu mais acompanho, e ele é basicamente um investimento imóvel que você consegue, mês a mês, receber o que seriam os aluguéis desses imóveis para você ter essa renda mensal e essa renda mensal passiva. Então, é uma forma perfeita de você ter um fluxo todos os meses de dinheiro entrando na sua conta. E aqui, a gente citou aqui nos slides que vocês estão vendo aí do lado, algumas coisas importantes sobre esse tipo de investimento. Então, alguns benefícios, alguns prós desse investimento. Por exemplo, ele é isento de imposto de renda. Então, isso traz já um benefício fiscal para o investimento, isso traz também uma rentabilidade interessante para o investimento, porque muitas vezes, quando você vê comparações de investimentos, principalmente quando a gente fala de renda fixa, muitos ali tem cobrança de imposto de renda. Mas quando as pessoas fazem a comparação direta,
desconsideram isso. Então, quando você olha, por exemplo, você tem uma Selic ali, quase 14%, aí você vê um CDB que paga lá os seus 100% do CDI, que seriam os seus quase 14%, as pessoas comparam quase 14% com uns 10% ali de fundo imobiliário, estou arredondando tudo aqui só para ficar fácil de enxergar, mas esquece que, na verdade, nessa renda fixa, você vai ter a cobrança de imposto ali. Se você mexer no curto prazo, o imposto é mais alto, se você mexer mais para frente, o imposto vai caindo, podendo ser de 15%. Então, assim, há imposto também em vários investimentos, em fundos imobiliários. Para a renda que você recebe, não há imposto. Então, você recebe já líquido para você fazer o que você quiser. O dinheiro que cai na sua conta é o dinheiro que você pode usar para o que você quiser. Ele é um ativo que tem uma volatilidade mais baixa que outros ativos de renda variável. Então, ele tem volatilidade, tanto é que se vocês olharem no gráfico aí que está na tela, tem um sobe e desce, vai para lá, vai para cá, mas é menor do que outros tipos de investimento. Então, é para aquela pessoa que talvez quer se acostumar um pouquinho com renda variável, não quer ir para alguma coisa que oscila mais no dia a dia, os fundos imobiliários têm uma aderência um pouco melhor nesse sentido. Mas ainda é renda variável, ainda oscila, ainda tem suas variações. E daí a gente mencionou bastante sobre os juros altos. Então, nesse gráfico não dá para ver muito bem, mas eu vou mostrar no próximo já. Quando os juros estão altos, as cotações... Na verdade, deixa eu passar já mostro. Esse gráfico aqui, ele mostra como é que está a comparação entre o valor patrimonial dos fundos, que seria basicamente o que eles valem de verdade, baseado em avaliações, versus o quanto está sendo negociado no mercado. Então, essa linha vermelha, só usando ativos do IFIX, que é o nosso índice de fundos imobiliários. Se a gente usasse todos os 400, quase 500 fundos que a gente tem, o desconto seria muito maior. Mas como lá tem muita coisa que a gente não precisa... São fundos pequenos, fundos meio distorcidos, fundos que não tem muito investidor. Então, a gente pegou o IFIX, que são os maiores, os mais líquidos, basicamente. E você vê que a média histórica é essa linha azul. E a gente está abaixo da média histórica. Ou seja, a média histórica já é um desconto e a gente está abaixo desse desconto histórico. Então, a gente está no momento que tem bastante desconto nas cotações, em fundos bons. Você consegue comprar bem mais barato para ter aquela renda potencializada no futuro. E se por acaso, né, a gente entra naquele ponto lá do cenário um pouco mais incerto, se por acaso os juros futuros deem sinais aí de poder subir novamente ou qualquer coisa desse tipo, a gente pode ter reflexo também nesse tipo de gráfico. A gente pode ter descontos maiores, quedas maiores ou o oposto. Se por acaso os juros começar a cair, isso eventualmente vai acontecer, a gente tem uma valorização do mercado. Então hoje a gente está no mercado, num momento que tem bastante oportunidade para você comprar bons fundos imobiliários, pagadores de renda mensal passiva. E daí, voltando aqui, só para fechar essa parte aqui, você tem a valorização patrimonial também, que é uma forma de você ganhar dinheiro também. Muita gente pensa, putz, eu gosto de investir no imóvel físico, porque no imóvel físico ele vai valorizar, eu vou ganhar dinheiro ao longo do tempo. Beleza. Primeiro que se for bom, se for bem localizado, boa qualidade, você consegue isso. Não é todo imóvel que você consegue isso. Não adianta você comprar um imóvel lá no fim do mundo, que não tem estrutura, não tem nada, não tem crescimento, aquilo lá não vai valorizar. Se for valorizar, vai demorar muito mais do que um imóvel bem localizado. Mas beleza, você tem essa valorização. Nos fundos imobiliários, você está investindo em imóvel também, só que ele está dentro de um fundo. Ele é um imóvel, da mesma forma que o imóvel que você investe diretamente. Os dois são imóveis. E ele valoriza também. Então, em fundos imobiliários, você também consegue ter essa valorização patrimonial ao longo do tempo. E por fim, que a gente falou bastante de inflação, os fundos imobiliários por tese, os imóveis por tese, eles te entregam essa reposição da inflação. Não é algo imediato, é uma coisa que você precisa investir ao longo do tempo, ao longo dos anos. Você vai tendo isso reposto na forma de rendimento, vai tendo isso na forma de valorização também. Mas tem um ponto interessante aqui também, até falando um pouquinho de oportunidades do momento, a gente teve, pouco tempo atrás, alguns meses atrás, momentos de deflação, onde no mês a inflação veio negativa. Isso puniu alguns fundos imobiliários de papel, que são aqueles que investem em crédito, porque como eles são atrelados a algum índice, eles são um empréstimo que tem algum índice de correção, e muitos são o IPCA, eles pagaram pouco, as pessoas olharam, putz, esse fundo está pagando pouco, começaram a vender e eles caíram bastante. Mas aquilo lá foi pontual, a gente já entrou novamente no campo positivo de inflação, né? A inflação vindo um número positivo, e os rendimentos dos fundos de papel vão voltar a pagar mais. Então, tem muitos fundos de papel abaixo do valor patrimonial, com desconto, que você pode comprar. E é uma forma de você ter uma proteção contra a inflação, porque a maioria tem títulos atrelados à inflação. Então, você consegue ter isso na forma de rendimento.
em um momento onde muitas cotas estão em queda, e você consegue comprar esses fundos com desconto. Então, e até mencionando esse gráfico aqui, é de um fundo de papel. E aqui você consegue ver a potencialização do seu retorno com os investimentos. Então, você vai ter o seu retorno, aqui eu não sei se vocês conseguem chegar, vou colocar aqui embaixo que fica melhor. A linha azul é você investindo nesse fundo sem reinvestir. Então, você recebeu o dinheiro e gastou. Você fica aqui embaixo. Não tem muita mudança ali no patrimônio neste fundo de papel. Quando você reinveste, esse é o poder que tem ali. Então, você teria um resultado muito maior. Então, isso aqui também é para mostrar que nos fundos imobiliários, o reinvestimento desses rendimentos, desse capital que você recebe, potencializa, acelera, aumenta seu patrimônio, e você vai vendo as coisas crescendo. E também, reforçando essa parte da inflação, é assim que você consegue garantir bastante da sua reposição de inflação. Aí lá na frente, quando você construir seu patrimônio, já montou tudo que você queria, você pode começar a consumir mais dessa renda para uso próprio mesmo, né? Numa fase de reinvestimento, é bastante importante você ter disciplina para você conseguir ter essa potencialização de retorno. E eu acho que é muito interessante, Marcos, esse gráfico, é que ele mostra a força dos juros compostos ao longo do tempo, né? Então a gente vê que o reinvestimento ele vai aumentando o patrimônio, fazendo o que a gente chama de bola de neve, né? À medida que a bola vai começando pequenininha, e ela vai vai criando aquela gordura e o aporte de dividendo e vai se transformando em algo muito grande. Então acho que foi muito feliz em trazer esse gráfico. E tem um ponto até, a gente gosta de usar uma métrica aqui dentro de casa, que é o IPCA, que é a nossa inflação, mais 6. Então, quando a gente olha os fundos imobiliários que a gente gosta de ter, vários que estão nas nossas carteiras aqui, a gente não está olhando, quero simplesmente bater a inflação. A gente faz comparações com outros índices, a gente pega esse índice de inflação IPCA e coloca mais 6% em cima dele. Ou seja, não só você teria a sua reposição de inflação, você ainda teria um extra lá. E vários dos fundos que a gente indica aqui conseguem bater essa métrica do IPCA mais 6. Então, historicamente, você vê que a valorização mais os rendimentos reinvestidos vão te gerar um patrimônio considerável dentro dessas métricas. A gente pode passar agora para a sua área, Zé. Manda bala. Perfeito. Eu acho que, fazendo um complemento, quando a gente investe em renda variável, basicamente a gente tem dois veículos, né, principais. Ações e fundos imobiliários. Eu acho que o Marcos tratou muito bem de fundos imobiliários, falar um pouquinho sobre ações. Ações, nada mais eu acho que às vezes a gente tem um pensamento equivocado. Ações são empresas, pessoal. Então pensem no banco que vocês têm em conta. O banco que vocês têm em conta é listado na bolsa de ações. E ações te possibilita comprar, ser acionista de bancos, de empresas, das maiores empresas da bolsa do país que a gente vive. Então, você hoje pode, com R$35, você pode ser acionista do Banco do Brasil, né? Ser acionista do Bradesco, do Itaú, do Santander, da Ambev, de excelentes empresas. E empresas que geram lucro e distribuem para os seus acionistas. Então, da mesma forma que o bilionário que tem várias ações, que é o fundador da empresa, você vai se tornar o acionista e vai ser igual a ele, né? Vai ser um acionista, vai receber dividendo, vai receber provento. Então, basicamente, quando a gente trata de ações, a gente pode dividir elas em dois grandes grupos, tá? Que são ações de dividendo e ações de crescimento. Ações de dividendo são aquelas ações mais maduras, que são empresas que já têm um grande market share, ou seja, participação no mercado muito relevante, tem um balanço saudável e podem distribuir para os seus acionistas um dividendo relevante. É o caso dos bancos. Então pense que, vou pegar um banco aqui, o Banco do Brasil, que é o banco mais antigo aqui do país. Como ele já está presente em quase todos os municípios, já tem quase 20% de market share, ele não consegue crescer. E ele gera muito dinheiro, né? Vocês sabem que banco é algo rentável. E ele acaba distribuindo dividendo para os seus acionistas, tá? Então, é muito interessante investir em empresas de dividendo, porque são empresas muito resilientes, são empresas que têm balanço saudável e são empresas que têm aquele pingadinho na conta dos seus acionistas. Então, tem muita empresa que paga um dividendo muito alto, tá?
E não é porque a empresa de dividendo que ela não cresce. Pelo contrário, tem muita empresa boa que paga dividendo e cresce. O próprio Banco do Brasil. Para vocês terem uma ideia, vou ser um pouco mais específico, mas assim, o Banco do Brasil, hoje, ele distribui cerca de 40% do lucro dele. Então, ele lucra R$100. Ele vai te pagar 40, ele vai pegar 60 e vai reinvestir. E esse reinvestimento no banco, ele vai gerar mais renda no futuro. Então, o que significa? Que você vai receber um dividendo e o banco vai seguir crescendo, ou aquele ativo. Então, eu gosto muito de empresas de dividendo e da estratégia de dividendo, tá, Marcos? E quando a gente fala de crescimento, são aquelas empresas que elas têm uma participação no mercado pequena e elas seguem crescendo. Então, elas não são ações que vão te pagar um dividendo hoje. Por quê? Porque elas precisam desse dinheiro para construir uma nova fábrica, para contratar novas pessoas, para crescer esse lucro. Então, é uma empresa menor, mas é uma empresa que potencialmente vai trazer muita valorização de capital. Que são empresas de crescimento. Então, eu trouxe aqui que investir em ações, tu vai ter uma renda passiva periódica, é diferente um pouco de fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele paga todos os meses, ações em geral vai pagar paga todos os meses e ainda paga praticamente tudo que recebe de lucro, né? Não retém muito. Então é bastante diferente também esse ponto entre as ações e os fundos imobiliários. É isso. Já ações, ela demora um pouco mais para pagar, mas ela cresce mais que o fundo imobiliário, justamente porque ela pode reter esse dinheiro, porque ela pode manter esse dinheiro acruado e fazendo ele render cada vez mais. Estou dando o exemplo do Banco do Brasil porque eu acho que é mais fácil para as pessoas entenderem. Então, o Banco do Brasil, todo ano, ele pega uma parte do lucro e mantém ali, aumenta a carteira de crédito, empresta mais e todo ano aumenta o seu lucro, tá? Então, acho que é muito interessante, protege contra a inflação e o melhor, né? É isento de imposto de renda. Então, o dividendo hoje que você recebe é líquido do imposto de renda. Se você recebe salário, se é servidor público, se é CLT ou até PJ, já deve ter sentido que o governo ele gosta de pegar uma parte do rendimento para ele, né? O famoso imposto de renda. Então, quando a gente fala de dividendo, ele é isento de imposto de renda. Então, acho que é uma grande oportunidade, tá, pessoal? Investir em ações, investir em empresas de crescimento, investir em dividendo. Acho que com esses dois principais veículos, você vai conseguir atingir a tão sonhada liberdade, a tão sonhada segurança. Eu acho que até o pessoal comentou, até quando que eu vou precisar reinvestir os dividendos? O investimento ele não é um fim em si mesmo, tá, pessoal? Você não vai investir para sempre. Na verdade, você vai investir para sempre. Mas o investimento é para te gerar renda, para melhorar o teu patamar de vida, para te trazer segurança. Então, não é para você não viver a vida e deixar de aproveitar, mas é para te dar liberdade, segurança. Então, para isso, sabe? Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar. E eu gosto de falar isso, que principalmente quando a gente fala com investidores mais antigos, não tenho dúvida que tem aqui no chat. Se você investe há mais de 2, 3, 5 anos, deixa a sua mensagem para aqueles que não investem ou para aqueles que começaram há pouco. Eu nunca vi, Marcos, alguém que investe há muito tempo se arrepender. Eu já vi muita gente se arrepender de não ter começado antes, mas nunca de ter começado antes, né? De ver, cara, eu invisto há 5 anos, eu me arrependo de ter a renda passiva que eu tenho hoje. Eu me arrependo do meu patrimônio ter crescido, eu ter uma segurança. Eu nunca vi. Talvez tenham, né, Marcos? Mas eu acho que essa segurança é muito importante e melhora a vida das pessoas, né? Melhora o casamento, melhora a relação com os filhos, porque essa segurança é algo que muda a nossa vida. É diferente tu passar por uma crise com uma folga financeira e tu passar por uma crise tendo que reduzir o teu patamar de vida, né? Tendo que eventualmente vender coisas, eventualmente deixar de ter um confortinho que tinha. Então, nunca vi, Marcos, nunca vi. Eu não sei se já viu, mas eu nunca vi. Não, é isso aí. E tem um negócio legal que, assim, quanto mais tempo você investe, é uma coisa crescente. Óbvio,
durante a jornada vai ter momentos que você ganha mais, ganha menos, enfim. Mas olhando no longo prazo, olhando em formato de anos, você vai vendo que anualmente você vai aumentando a sua renda, vai aumentando o seu patrimônio. Você pode ter alguns períodos que o negócio, dependendo do cenário, pode estabilizar um pouco, cair um pouco, mas no geral você está sempre crescendo. Só que aqui tem um ponto importante. E alguém comentou no chat aqui bem mais cedo. Você precisa escolher bons fundos imobiliários. Você precisa escolher boas empresas. Não adianta só ouvir o que a gente está falando aqui de estamos em um momento de mercado com desconto e sair comprando qualquer coisa achando que está tudo barato. Tem que separar o joio do trigo. Tem que separar o joio do trigo. Perfeito. Então, assim, você tem que saber escolher. Putz, essa ação aqui tem um valor, né, uma qualidade muito grande e está barato. Então, essa é uma boa empresa. Este fundo imobiliário também, muito bom valor, muita renda, mas está preço baixo. Então, ótimo. É isso que você compra. Agora, quando você vê um fundo que está com um preço muito baixo, mas ele tem problema, então, na verdade, o preço está refletindo a qualidade daquele ativo. Ele não é legal, então você não compra. Você precisa saber escolher. E daí a gente separou aqui para vocês poderem, a gente poder ajudar vocês a escolher os melhores fundos imobiliários e ações, né, empresas, para vocês investirem. E a gente queria deixar aqui a oportunidade para vocês assinarem a Suno Premium com 30% de desconto. É a assinatura que tem ações, tem a carteira de ações dividendos, tem a carteira de ações valor, tem a carteira de fundos imobiliários e tem vários outros conteúdos para ajudar também a sua montagem de carteira com renda fixa, com macroeconomia, com fundos em geral. Então tem bastante conteúdo para vocês poderem aproveitar e tem as nossas recomendações de ativos específicos. Se você não sabe qual escolher, a gente fala para você, a gente entrega isso tudo para você nas nossas assinaturas. A Suno Premium é a nossa assinatura mais popular, é a que a maioria das pessoas gostam por ter essa variedade de investimentos. E lá a gente também te entrega os relatórios, que são as nossas análises, são ensinamentos, tem artigos lá dentro também, exclusivos para assinantes, para vocês aprenderem mais. E também a gente tem os plantões de dúvidas. Você quer comentar um pouquinho sobre os plantões de dúvidas? E só antes de falar, mencionar para vocês que vocês podem usar o QR Code aqui na tela e na descrição também tem um link para vocês poderem fazer a assinatura com 30% de desconto. Lembrando que é por tempo limitado, tá? Isso daí não vai ficar muito tempo. Então aproveitem o QR Code na tela. Vou ver se eu peço para o pessoal colocar também no chat, mas na descrição o link também está liberado para vocês. Perfeito, Marcos. Eu acho que a mensagem que tem que passar é... Muita gente até falou no chat que às vezes entrou numa furada e até o Antônio, o grande Antônio, ele falou: invista mais de 10 anos em fundo imobiliário e mais de 15 em ações. Eu demorei porque agora tenho 50 anos, mas essa minha experiência me dá conforto para esperar e ser de furados. Quando a gente fala de investimento, não são todas as ações que são muito boas. Não são todos os fundos imobiliários que são bons. Pelo contrário, a gente tem que separar o joio do trigo. Tem ações que realmente não são boas, porque ações, no final do dia, são empresas, né? E a gente tem que analisar empresas. E quando a gente fala dessa promoção, a gente está dizendo que você com um pouco mais de R$30 por mês, R$30 por mês, que você hoje consegue comprar pouca coisa. Não consegue comprar uma pizza. E tem várias hamburguerias que nem um hambúrguer você consegue comprar com esse preço. R$34 você vai ter a recomendação de empresas de dividendo. Então você vai ter tudo mastigadinho lá no aplicativo, no site, de o que comprar e até quanto comprar. Então, por exemplo, vai ter recomendação do ativo A, comprar até o preço tal. Então, tu vai ter preço de dividendo, empresa de valor, ou seja, de crescimento, de aumentar o patrimônio, carteira de fundo imobiliário, tocada pelo Marcos, da FICO, Marcos Baroni, aqui a referência de fundo imobiliário para a indústria. Tem os melhores fundos imobiliários com o preço teto, relatório semanal. Toda semana você vai receber a atualização dos fundos imobiliários, das ações, as nossas teses de investimento, por que comprar, qual a alocação. Então, tem renda fixa. Você não sabe montar o seu portfólio? Tem o Suno Portfólio a partir do Suno Premium. Então, tem as alocações de quanto você tem em fundo imobiliário, quanto tem ações de dividendo, ações valor. Então, assim, poucas coisas você compra com um pouco mais de R$30. Tá? Então, muita gente está começando a investir, muita gente quer ter o seu primeiro dividendo em 2023, quer começar com o pé direito, né? Eu acho que o final de ano, é o momento de refletir, o que não deu certo e melhorar para o ano que vem.
né? E eu acho que é um bom momento para você começar a investir. Né? A gente trouxe dados. Eu acho que nada fala melhor, nada convence melhor do que dados. E a gente viu que os dados mostram que é um bom momento para estar investindo em renda variável. É um bom momento para investir em renda, né? Pensa no longo prazo, se você é um investidor, quer se tornar um investidor, não perde essa oportunidade. Não perde essa oportunidade de começar a investir agora, porque esse é o segundo melhor momento para começar a investir, o primeiro foi ontem. E não perde essa oportunidade de comprar uma assinatura a um custo baixo. Porque 30 reais... Isso dá menos de R$1,15 por dia. Então é praticamente R$1 por dia, quase. Beleza, até a Amanda ela comentou, já sou assinante, como faço para renovar com essa condição especial? Minha assinatura vai renovar aí nesse mês. É só você assinar, Amanda, assinar, tem um QR Code na tela, tem o link no chat, que automaticamente o seu período vai ser estendido, tá? Eu acho que a gente falou, né, Marcos, sobre a importância de que a Suno Premium ela vai te entregar os relatórios, vai te entregar as recomendações, mas não é só isso. Então, a gente tem plantões de dúvida semanais. Você tem dúvida? Até o Marco falou que é assinante, recomenda. Deixa aí no chat. Você é assinante? Deixa mensagem para quem não é. Deixa mensagem para quem não recebeu os dividendos. Eu acho que essa interação é muito importante. Eu falo que muitas vezes o investimento é algo solitário, né? Muito provavelmente vocês que estão nos assistindo, vocês vão ser o primeiro da família de vocês a investir, né? Vocês vão quebrar aquela cultura de que investimento é só para milionário. Vocês vão quebrar aquela cultura de que investimento é para andar de Ferrari. Vocês provavelmente que estão nos assistindo sabem que a ideia de vocês é ter uma renda, ter um complemento de renda, ter segurança. Então, aproveitem essa oportunidade, né? A gente aqui na Suno, eu acho que o nosso propósito é trazer informação de qualidade e educar as pessoas. Então, quando você é nosso assinante, aqui o Álvaro falou, sou assinante, quais dias tira dúvida? Fundo imobiliário é quarta às 10 horas da manhã, ações às 18 horas, quarta-feira também, mas todos os plantões ficam gravados, é só abrir no site, botar o seu login de assinante, ir na área vídeos, tem lá. E eu acho que, eu acho que a principal mensagem que a gente tem que passar é que, além de te dar as melhores recomendações de fundos imobiliários e de ações, a gente vai te ajudar nessa jornada. A gente vai tirar suas dúvidas, a gente traz informações, a gente traz as empresas para falar com vocês. Então, se você vai investir na empresa X, a gente traz ela com exclusividade para falar com você. A gente traz o executivo para te ensinar o que aquela empresa faz. Então, eu acho que, né, Marcos, a gente educa o investidor. E essa mensagem tem que passar. Então, você, quando paga esses R$34, que não dá uma pizza, você, além de saber o que você vai comprar, além de saber o ativo, saber o preço, você também vai se tornar um bom investidor. Você vai se tornar um investidor melhor, que eu acho que essa é algo inimaginável, né? Muito provavelmente, como eu falei no início, vocês são o primeiro da família de vocês a investir. Porque no passado, se tinha aquela cultura de que investimento era para rico, que não é. Que renda passiva era algo inimaginável. Eu até coloquei aqui no chat, muita gente falou que já recebe renda passiva, o dividendo. O Bonifácio, que até falou que é nosso assinante, lá de Belém, no Pará, ele fala, esse ano eu recebi quase R$6.000 de dividendo. O Marcos, ele coloca, já iniciei essa jornada. O El Pipeliner, de Cascavel, no Paraná, 7 anos investindo e mais de R$25.000 em dividendo por ano. O Geraldo, R$7.000 por mês em fundo imobiliário, né? Então, o pessoal, o Anderson, lá de Minas Gerais, invista 6 anos em fundo imobiliário. Gilvan, boa noite, iniciei em agosto e mês de agosto comecei recebendo R$2. Em setembro, 16, outubro, 115. Tá subindo rápido, hein, Gilvan? Esse aí colocou, tá empenhado. Uma coisa legal, só rapidinho, uma coisa legal também de lembrar é que assim, esses investimentos, principalmente fundo imobiliário, por conta da periodicidade mensal, é uma coisa que você coloca o teu dinheiro hoje
e no mês que vem você já está vendo o resultado daquilo. Então, você já está sentindo na pele o teu rendimento, o teu investimento rendendo. Você já vê o retorno logo no mês seguinte. Então, uma coisa que você vai sentindo mês a mês, e isso daí vai te reforçando. Pô, estou no caminho certo, isso funciona, está crescendo, estou conseguindo atingir aí patamares maiores de renda. E daí você começa a entrar naquela bola de neve que a gente fala de crescer seu patrimônio. Não, perfeito, perfeito. É até o Victor, ele colocou uma mensagem, minha assinatura se pagou sozinha com os dividendos de empresas recomendadas. E o pessoal aqui, eu fico muito feliz, sabe, Marcos? Muito mesmo, de que... Porque eu acho que a gente fala muito... Aqui na Suno nós temos um propósito. A gente, quando a gente fala da assinatura, eu faço questão de falar isso, a gente não quer te entregar só uma recomendação. A gente não quer te entregar só o melhor fundo imobiliário, o que já é uma grande coisa. Mas a gente quer te transformar no melhor investidor, na melhor investidora possível. A gente quer que, quando esse momento de baixa, esse momento que às vezes a bolsa cai, você abre o jornal, tá lá recessão, todo mundo com medo, você se sinta seguro e saiba, fique feliz, porque está comprando ativos baratos. E você só vai conseguir atingir isso tendo conhecimento, né? Eu falei no início da live que eu na quarta série aprendi as paroxítonas e achei, caraca, será que eu vou conseguir aprender isso? E eu acho que no investimento, quando a gente começa, é assim também. A gente fica com medo, a gente coloca o nosso dinheiro lá, a gente vê as pessoas ao nosso redor falarem, você não está aproveitando a sua vida, você vai perder dinheiro. E depois de uns anos, a situação muda, né? As pessoas começam a olhar, você começa a falar a sua renda, quanto tem de patrimônio, e as pessoas já começam, como que você conseguiu isso? Né? Você teve sorte, né? Então, começa aquela história. Por quê? Porque a maior parte das pessoas não quer pagar o preço, porque investir é um sacrifício. Então, se você investe, muitos aqui estão aqui, o Felipe colocou, cheguei a R$400 por mês de fundo imobiliário. Muita coisa, uma grande conquista. A Shirley, falando, já estou ganhando R$300 de renda mensal na renda fixa. Então, Gustavo, esse ano eu recebi R$33 mil em dividendos correspondentes a 2 salários mensais. Posso só responder uma pergunta aqui rapidinho? Que eu acho importante. O Marco, ele perguntou aqui se tem que colocar algum cupom, porque no link está aparecendo preço sem desconto. Eu testei aqui, o link está funcionando, mas tem uma coisinha que talvez você possa estar se confundindo, tá? Não precisa de cupom. Você clica no link da descrição, ou também está no chat, o link aí fixado. Você vai cair numa página, você aperta assine agora, e daí você vai estar na página de fazer a assinatura de fato. Lá vai estar o preço dos 30, vou até colocar aqui na tela, desses R$34. Só que se você olhar embaixo, vai ter uma oferta extra para vocês, para levarem a assinatura mais um curso com também desconto, que daí dá um valorzinho um pouquinho mais alto. Talvez você esteja se confundindo com esse valorzinho um pouco mais alto, tá? Mas o preço está certinho lá, é só olhar na parte de cima da direita da tela, que você vê certinho quanto que é o valor da assinatura apenas, que é R$34,93. Com o curso extra ali, acho que dá 44, alguma coisa assim. Então tem essas duas coisas para vocês olharem lá na página. Então, cliquem aqui no link da descrição, o link no chat, ou o QR Code para vocês poderem acessar. E só continuando, Marcos, eu gosto muito de ver as pessoas falando dos seus rendimentos. O Álvaro já colocou aqui, já estou com R$1.200 no salário mínimo hoje que o Álvaro tem de renda passiva. E o pessoal colocando aqui no chat, várias mensagens. E eu acho que fico muito feliz que as pessoas tenham essa oportunidade, né, Márcio, de ter uma renda passiva, de ter uma renda complementar, seja qual for o seu objetivo. Seu objetivo é aposentadoria, seu objetivo é complemento de renda, seu objetivo é talvez só segurança. Aproveite essa oportunidade, né? Inclusive, isso daí é um ponto extremamente importante que você falou, que as pessoas têm que lembrar que existem vários investimentos. Esses vários investimentos, eles funcionam de formas diferentes, mas o ponto importante são para perfis diferentes também. Então, quando você, pessoa que está assistindo aqui a gente hoje, neste domingo à noite, você for investir, você tem que entender o que eu quero, o que eu quero fazer com o dinheiro, quais são os meus objetivos, como eu quero chegar lá, o que eu tolero, o que eu não tolero em termos de risco, por exemplo, para daí você conseguir selecionar as melhores coisas para colocar na sua carteira.
E daí aqui na nossa assinatura, a gente também fala muito disso, porque a gente não só recomenda coisas para vocês, a gente passa ensinamento para vocês. A gente conversa, a gente educa, a gente ensina, a gente vai lapidando esse conhecimento para você conseguir olhar as nossas recomendações e conseguir entender como colocá-las na carteira. A Suno Premium, por exemplo, ela tem ações, tem 2 carteiras de ações, tem a carteira de fundos imobiliários, tem fundos, tem renda fixa e é bastante coisa. Se você assinasse ainda outras assinaturas maiores, teria ainda mais coisa. E você, como investidor, vai lá selecionando e entende como você pega essas coisas e coloca dentro da sua carteira de investimento. Então é importante também você entender o que você quer para você ver o que é mais adequado para a sua carteira. E até o Álvaro, ele colocou aqui algo bem interessante, tá, Marcos? 35 anos trabalhando, a aposentadoria dele em torno de R$2.000. E hoje ele já tem uma renda passiva em fundos imobiliários de mais do que a metade disso. Eu fico muito feliz, tá, Álvaro e todo mundo que está aí no nosso chat, porque eu sei que essa liberdade é algo que ninguém tira de vocês. Essa renda complementar, essa segurança que vocês vão dar para a família de vocês e para vocês mesmos é algo muito interessante. Então, eu acho que esses R$34... Ixi, deu um problema no som, Zé. Acho que você bateu no microfone. Tá fazendo barulho, mas eu não te escuto. Tá ouvindo normal? Tirei o fone da vida. Agora foi. Perfeito. E eu acho que, assim, R$34 para você ter carteira de dividendos, fundo imobiliário, renda fixa, a carteira valor, relatório semanal, e ter transformado em um bom investidor, é um excelente investimento, assim como as oportunidades que a gente está vendo na Bolsa, tá? Eu acho que aproveite essa oportunidade, que não é sempre que ela está aí, tá? E aquilo que a gente falou no início, tá, pessoal? O melhor momento foi ontem, o segundo melhor momento é hoje. E assim, R$34 por mês é algo que muito provavelmente você gaste com qualquer coisa. Não é algo significativo. Mas esses R$34 de hoje provavelmente vão mudar a sua vida. Eu não tenho, ser bem honesto, Marcos, eu não tenho a menor dúvida que vai mudar a vida de vocês. Porque o investimento, ele muda a vida das pessoas. Tá aqui o pessoal no chat falando. O Álvaro e todos os outros falando que, cara, já recebo R$1.000 em dividendos. Já recebo, talvez, o meu 13º, meu 14º, meu 15º salário hoje na Bolsa. Hoje de dividendo. E a maior parte de vocês começaram a investir há pouco tempo. Então, eu trago essa reflexão, Marcos. O que esperar dessas pessoas daqui a 5 anos? O que vai ser do Álvaro daqui a 5 anos, que trabalhou 35 para ter R$2.000 de INSS e hoje já ganha 1.200? Como que vai estar o Álvaro daqui a 5 anos? Essa é a reflexão que eu quero estar. O Álvaro acabou de atualizar aqui que ele começou esse ano, em janeiro. Eu acho que a principal reflexão que eu quero passar aqui, eu acho que nesse domingo de noite, mais de 300 pessoas que nos assistem ao vivo, eu agradeço a presença de cada um, eu fico muito feliz mesmo de todos aqui, é que como vocês querem estar daqui a 5 anos? Será que esses R$34 vão fazer diferença na sua vida hoje? Eu acho que vai. Se você assinasse no Premium, vai mudar a sua vida. Porque daqui a 5 anos, muito provavelmente você vai estar recebendo uma renda satisfatória e não vai se arrepender, tá? Tem um ponto interessante também que eu acho legal mencionar sobre isso daí, é que assim, quando a gente está em um momento um pouco mais volátil de bolsa, que nem a gente está mais ou menos hoje, uma coisa que é extremamente importante é você ter informação. É você entender o que está acontecendo, é você ter um auxílio, é você conseguir estabilizar suas emoções quando você vê um sobe e desce ali dos seus investimentos. E a gente faz muito disso aqui nos relatórios também. Então, como a gente tem sempre esses contatos, plural mesmo, vários contatos por semana, seja por plantão, seja por relatório, seja por outro conteúdo, a gente sempre vai passando essas orientações. A bolsa está subindo, a bolsa está caindo, o ativo está com algum problema. A gente traz informações sobre isso para você ficar mais tranquilo sobre os seus investimentos. Então, entenda isso também como um suporte aos seus investimentos. Conforme você vai fazer seus investimentos, você tem um suporte nosso com conteúdo, com informação para te ajudar a não se desesperar em nenhum tipo de momento e também, obviamente, para aproveitar as oportunidades que a gente enxerga. Isso. Eu só quero, antes a gente já se caminhando para o final, Marcos, falar que a gente tem mais de 300 pessoas
8 horas da noite um domingo. Né? A gente fala muito de que o que a gente espera para o Brasil, o que a gente espera para o nosso país. E 300 pessoas, um domingo de noite, aqui no Rio Grande do Sul, um calorão, todo mundo aqui ao vivo, pensando nesses investimentos. A Amanda aqui acabou de comentar que atualmente com 26 anos e sinto por não ter começado a investir antes. E o pessoal, o Álvaro, não quero um dia estar presente também para dar um abraço de agradecimento. Nós que agradecemos, Álvaro, acho que nós ficamos gratos pela tua presença, pela presença de todos. Vocês que estão aqui são guerreiros, tá? Porque fazer um sacrifício, não só de investir, mas de dedicar tempo, é o que a maioria não está preparada para pagar, que é um preço que tu paga. Se você investe todo mês uma parte do seu salário, você está renunciando um benefício. Talvez uma viagem, talvez ir num restaurante melhor, depende de quanto tu aporta, talvez pouquinho, talvez mais. Você está se sacrificando. E a maior parte das pessoas não se sacrifica. Mas esse sacrifício vai gerar valor, vai gerar retorno no futuro. E eu não tenho a menor dúvida de que esse sacrifício vale a pena. Eu não tenho a menor dúvida. Sim. Eu não tenho a menor dúvida de que quem começar hoje, quem hoje não sabe nada de investimento, vai começar hoje, vai abrir a corretora, vai colocar o primeiro dinheiro, começar a comprar as primeiras ações. Daqui a 5 anos, vai olhar para esse momento e vai pensar, caraca, aquilo mudou minha vida. Porque investimento muda a vida das pessoas. Assim como é os estudos. Eu, Marcos, falei que nunca vi alguém se arrepender de investimento. Eu também nunca vi alguém se arrepender de estudar. Eu nunca vi alguém, eu perdi meu tempo estudando, lendo, me tornando uma pessoa melhor. Né? Agora eu sou uma pessoa, eu sou um investidor muito bom, mas eu me arrependo. Eu queria... Não existe. Não existe. Né? Então, agradeço, Marcos, pelo enorme convite de estar aqui, prestigiando. Sempre um prazer bater esse papo e estar aqui com esse pessoal animado. Eu fico muito, muito feliz mesmo em ver o pessoal conquistando a liberdade, conquistando seus objetivos. O Giovanni falou 60 anos, 2 anos investindo em ações para complemento de renda daqui a 3 anos após a aposentadoria. Meus parabéns, Giovanni. Eu acho que tu é um exemplo para todos nós. Perfeito, é isso. Depois desse conteúdo todo do Zé, o que eu tenho que falar é obrigado a todo mundo. Obrigado, Zé, pela sua participação aí. Acho que a gente entregou bastante coisa para as pessoas pensarem, refletirem. Não se esqueçam de aproveitarem o link aqui na descrição, o link no chat também, para vocês não perderem os 30% de desconto, para ter acesso a todos esses conteúdos que a gente falou aqui para você. E Zé, obrigado mais uma vez. Valeu demais aí por todo o conteúdo compartilhado. Espero que as pessoas tenham curtido também. Qualquer coisa, vocês conseguem sempre entrar em contato com a gente, seja pelo Instagram, seja por e-mail. Os nossos arrobas estão aqui na tela também. Sigam-nos no Instagram, conversem com a gente, podem pedir ajuda, a gente está aqui para isso. Façam sua assinatura aí no chat ou no link da descrição. E bom resto de domingo para todos. Obrigado, Zé, pela participação mais uma vez. Eu que agradeço, Marcos. Muito obrigado, pessoal, por nos prestigiar hoje. E uma ótima semana para aqueles que já investem e para aqueles que vão começar agora. Muito obrigado, Marcos. Até a próxima.